Olá pessoal, hoje a gente vai continuar falando de planejamento tributário. A gente vai falar especificamente da segunda fase, como que a situação se modificou do negócio jurídico simulado para essa fase intermediária antes de a gente chegar no momento presente. Então não sai daí não, eu vou ali para o meu QG e já volto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, às redes sociais, no Instagram, Facebook. Se você já me segue há muito tempo, já deixa seu like aí, seu curtir, seu gostei, comenta aí e também divulga o nosso canal para a gente formar uma comunidade sempre maior aí de estudiosos. Hoje eu quero continuar aquele debate que eu iniciei no último vídeo, na última aula sobre planejamento tributário. Hoje a gente vai tratar de um ponto específico que é essa evolução que passou daquela primeira fase da liberdade salvo simulação que eu falei na última aula, onde a vontade do contribuinte era a vontade que importava, para o cenário intermediário que a gente viveu com a ideia de fraude à lei. Por que eu estou falando isso? Porque se a simulação era um vício que contaminava o negócio jurídico baseado aí na vontade do contribuinte, naquela discussão de vontade real ou vontade aparente, que eu citei lá no caso Separa, qual era a vontade do contribuinte, num debate onde se começa a se evoluir, onde começa a se questionar por que só a simulação e por que não outras fraudes à lei, e aí é que a gente surge nesse novo debate, onde intermediário da liberdade, que a liberdade não é absoluta, que a questão da fraude à lei é importante, a questão do abuso das formas, a questão do propósito daquele negócio, daquilo que foi feito, começa a ganhar cores, começa a ganhar relevância. Aqui eu já faço um parênteses que fraude à lei não significa necessariamente aquela fraude do direito penal do artigo 171, do estelionato, do ardil, do dolo. A questão aqui da fraude à lei que eu quero comentar aqui nessa segunda fase do planejamento tributário é tão somente a questão de você contornar uma norma de incidência amparada em outra norma para estruturar o negócio jurídico. Porque planejamento tributário é o contribuinte estruturando o seu negócio de modo que ele possa, muitas vezes, diminuir os seus custos tributários. Quando uma empresa vai estruturar os seus negócios, ela tem custo de trabalhador, custos operacionais, ela tem diversos custos que o direito tributário, o custo da tributação também se engloba aí. E muitas vezes a empresa quer estruturar o seu negócio de modo a diminuir os seus custos, inclusive o tributário. Mas certas estruturas negociais, elas não são permitidas. A gente viu na primeira fase que o critério lá utilizado é critério de licitude e ilicitude, antes ou depois do fato gerador, critérios relacionados à simulação ou não simulação, critérios mais ligados à vontade do contribuinte. Aqui, na segunda fase que eu quero comentar com vocês, a vontade do contribuinte começa a ceder à própria vontade, possamos dizer assim, mas vou substituir a palavra vontade pela razão, pela ratio normativa, pela ratio da lei. Então aqui na questão da fraude à lei, o contribuinte não poderia então utilizar uma norma que não é a norma que normalmente incidiria naquele caso para estruturar os seus negócios. Talvez com um exemplo que eu vou citar aqui, até da década, salvo engano, esse exemplo é citado no livro do professor Marco Aurélio Greco, da década de 70, 69 ou 79, acho que é de 69, mas ilustra bem o que eu quero te dizer. Vamos imaginar não, no momento em que a indústria brasileira começou a surgir, o governo federal ele criou uma norma que proibia a importação de veículos de automóveis. Então você não podia importar um carro aqui para o Brasil, porque senão você ia atrapalhar a indústria brasileira. Mas o que algumas pessoas com poder econômico começaram a fazer? Havia essa norma que proibia, a norma que proibia a importação de veículos, mas havia uma outra norma que permitia a importação de peças, né, para a indústria automotora, para você desenvolver aqui também um parque industrial. Muitas vezes você precisa de peças importadas. E o que algumas pessoas fizeram? Para que elas não tivessem que incidir nessa vedação de importação de veículos, elas começaram a
estruturar os seus negócios de modo que ela pudesse importar todas as peças, né, que possibilitassem a construção do veículo internamente. Então, era proibido importar veículo automotor, veículo lá do exterior, né? Só que havia uma norma que permitia a importação de peças importadas, qualquer tipo de peça importada para fortalecer a indústria. Aí que alguns estavam fazendo, importando todas as peças necessárias para construir um carro. Então você não trazia o carro de fora, mas você montava o carro de fora com todas as peças importadas. Ou seja, você prejudicava a indústria nacional porque não se utilizava aqui da mão de obra interna para produzir um veículo automotor, das peças, toda a cadeia de produção de uma indústria de veículos, né? A construção de peças aqui internamente, tudo aquilo que compõe um veículo que é fabricado aqui no Brasil. Então o que o STF decidiu nesse caso? Ele decidiu exatamente que o contribuinte fraudou a lei. Pouco importa aí a questão necessariamente da vontade. Se o ordenamento proibia a importação de veículo e o contribuinte, para driblar esta norma de importação de veículo, ele resolve se amparar na norma de importação de peças estrangeiras de qualquer tipo para a fabricação de determinados produtos nacionais, ele acabou contornando, né, utilizando aí uma norma, como eu posso dizer, até uma norma de contorno. Ele usou uma norma de contorno, essa expressão da doutrina também, para se valer aí, para não incidir na norma contornada. Então você tinha uma norma contornada que era proibido importar veículos e uma norma de contorno que permite importar peças estrangeiras para aplicação na indústria nacional, para desenvolver a indústria nacional. Aí a empresa, o indivíduo, e aqui eu não vou discutir a questão do sujeito passivo, mas aquela pessoa jurídica, aquela empresa importa peças estrangeiras e monta um carro aqui para revenda, um carro que não foi fabricado no Brasil, ele foi só montado no Brasil. Então, naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal decidiu que esse tipo de estrutura negocial, essa importação, não era possível. Existem diversos debates nessa segunda fase relacionados a abuso de forma, a propósito negocial, mas eu queria só que você entendesse que nessa segunda fase do planejamento tributário, a vontade do contribuinte começa a ceder para outros tipos de fraudes, outros tipos de patologia. E aí a doutrina chama essa fase de liberdade salvo patologias. Você é livre para estruturar o seu negócio, salvo se você incidir em alguma fraude, alguma patologia, algum abuso de forma aí que seja vedada. Então nesse vídeo era só isso que eu queria te dizer, para que você preste bastante atenção nessa evolução. No próxima aula eu vou falar do planejamento tributário ainda nessa evolução, na última evolução que eu quero que você conheça. Então, não esquece de seguir aí as nossas redes sociais, curte, comenta, deixa sua pergunta aí que eu vou responder com toda certeza. Forte abraço e até a próxima.